Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carnes sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui para ser apenas um canal, uma voz que entoa, que, Senhor Deus, que proclama, que profetiza, que declara a tua palavra. Senhor, não eu, mas o Senhor em mim. Usa o teu vaso, o seu instrumento, para trazer, Senhor, edificação, a revelação do Senhor. O sim, o amém seja do Senhor. E nós declaramos que tu és bem-vindo a mover-se nesse lugar. E através daqui, Senhor, move, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Vem dos quatro cantos. Vem dos quatro cantos. Vem dos quatro cantos. Sopra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar. Vem, ó Espírito. Vem, ó Espírito. E sopra sobre esse lugar. Sopra. Tu és bem-vindo. 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 Sopra, sopra, sopra. Sopra. Sopra, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Toma conta, toma conta. Conduza, conduza, conduza. Que o Senhor cresça e todos nós possamos desaparecer, mas o Senhor cresça. O Senhor cresça. Cresça a tua glória. Cresça o teu nome. Cresça o teu poder. Cresça a tua presença. Cresça. Aleluia. Eis aqui, Senhor, nossas vidas. Fala conosco. Fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Onde foi que, nesse texto, estamos diante de uma situação profética? Uma situação profética. Aqui Ezequiel está tipificando a igreja. Está trazendo aqui, falando a respeito do corpo de Cristo. Sobre a nossa posição, aonde nós estamos, o lugar que nós estamos, o contexto que nós vivemos. Nós estamos em um território, um continente. Portugal, obrigado. Portugal está num continente, faz parte de um continente muito importante para o mundo, um continente muito rico, muito próspero. Toda a história, boa parte da história do mundo tem estado aqui por perto, não é tão longe como, por exemplo, lá no Brasil, quando nós ouvimos contar as histórias da reforma, quando ouvimos contar a história da manifestação, dos avivamentos, nós ouvimos falar que por essa região. Agora nós estamos próximo dessa região, ou nós estamos nas proximidades de onde aconteceram e aonde continuará acontecendo
a manifestação do Espírito do Senhor não foi apenas para aqueles dias, mas diz a palavra do Senhor nos últimos dias. Nos últimos dias. Aleluia. E tem algum dia mais último do que hoje? A pessoa que está ao seu lado, tem algum dia mais último do que hoje? Não tem nenhum dia mais último do que hoje. Nos últimos dias eu derramarei, diz o Senhor, do meu Espírito sobre toda a carne. Então não tem nenhum dia mais último do que hoje. Hoje é o dia. Podem vir outros dias depois, mas hoje é o dia. Você pode dizer hoje é o dia, mas declare mesmo hoje é o dia. Muitos de nós estamos esperando por dias melhores, mas hoje é o dia. Onde a igreja está num lugar onde tem ossos secos, prostituição, sequidão de amor, famílias destruídas, insensibilidade, pessoas avarentas, idolatria, feitiçarias, bruxarias, falta de temor. Aonde a igreja está é nesse ambiente. É nesse ambiente que o Senhor plantou a sua noiva. É nesse ambiente que Ele deixou o seu corpo. É nesse ambiente que Ele deixou a minha, a sua vida. Oh, meu Deus. Para que Ele possa ser manifestado em toda essa situação. Muitos estão olhando para a realidade e vendo para a realidade circunstancial. Estão olhando para as situações aparentes. Mas o que nós estamos enxergando aqui pelo Espírito do Senhor é: não olhe a aparência, não olhe a circunstância, não olhe os seus problemas, não olhe a enfermidade, não olhe a falta de recurso, não fique olhando a escassez, não fique olhando a crise econômica na Europa, em Portugal. Olhe para onde virá o teu socorro, olhe para onde vem os seus recursos, olhe para onde virá a tua libertação, olhe para onde virá o renovo. Aqui o verso 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Isso é muito importante para os judeus. Em Juízes 3, eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler 3, 15 a 22. Fala claramente que a mão direita, a mão do Senhor, a destra do Senhor diz respeito de bênção. Aonde a mão do Senhor traz provisão, onde a mão do Senhor traz direção. A mão esquerda afoga os inimigos, destrói os inimigos, mas a mão direita, ela, a destra, ela dá habilidade, ela traz unção, ela traz dons. A mão direita concede bênção, a mão direita concede proteção, e essa mão direita está estendida sobre essa casa, a mão direita do Senhor está estendida sobre esse ministério, a mão direita do Senhor está estendida sobre essa família, a família de Deus, a igreja do Senhor nessa nação. Muito embora nós podemos ser várias tribos, mas temos um só Deus. Pode existir vários ministérios, mas só existe um nome que há sobre todo o nome, que é digno de ser exaltado. E o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. É esse nome que deve ser exaltado. E é debaixo dessa verdade que nós precisamos nos mover. A mão direita confere honra. Os dias de escassez se findaram sobre essa casa. Os dias de luta e de luto se findaram sobre essa casa. Se findaram e começa um novo tempo de Deus sobre essa família. Veio sobre mim a mão do Senhor. Fala sobre a aprovação de Deus, sobre a direção do Senhor. Deus vai dar as provas, as lutas, as batalhas, mas Ele vai trazer livramento. Que é um vale, querido, é um lugar difícil. O que é um vale? É um lugar de escassez, é um lugar onde não tem tanta ventilação. O lar está circundado de... Aqui é muito comum falar de vale, dá para a gente entender. Lá na nossa terra onde nós moramos é só plano. Cadê montanha? Não tem montanha, tem a floresta alta. O pastor Isaías esteve lá conosco há algum tempo atrás. Tem árvores imensas, gigantes, tá? Na floresta amazônica tem árvores altíssimas, muito altas, mas não tem montanha. E aí às vezes quando nós vamos orar no monte, sabe o que acontece? No monte é assim, a gente desce um pouquinho, e aí sobe um pouquinho, que volta para o nível normal. Agora nós estamos no monte, é mais ou menos assim. Cada um faz um monte do jeito que dá, né? Então
Nosso jeito é assim. Olha, uma outra frase, pastor, que a senhora pode guardar, vocês podem guardar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. É verdade. Amém? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer vai se empenhar, vai se dedicar. Quem não quer, vai ficar ainda dizendo: não dá, é difícil, é complicado. Nós não somos profeta de desculpa, de escusas. Nós somos profetas em Deus de resultado, de direção do Senhor. Então nós estamos falando em lugar de amargura, lugar de tristeza. Como falei ontem, estava compartilhando ontem. Hoje nós vivemos um maior momento de pessoas se suicidando, de gente com depressão, de pessoas dentro da própria estrutura, dentro da própria casa de Deus, da própria família de Deus, dentro da igreja. Em dezembro do ano passado, do meio de dezembro do ano passado, de 2018, até 15 de janeiro de 2019, aproximadamente 8 pastores brasileiros se suicidaram. Eu estou falando da estatística no Brasil. E no meio de tudo isso teve mais outros nos Estados Unidos também. E se a gente for pegar estatísticas em outras localidades, nós vamos ouvir falar de muito mais número de pessoas. Nós estamos falando de qualquer pessoa. Nós não estamos falando de alguém que não conhece, não provou das coisas do Senhor. Nós estamos falando de gente instruída, de gente que foi treinada, foi preparado para poder estar vivendo plenamente a vida de Deus, e inclusive para poder estar sendo forjado no meio das batalhas, das lutas e dos vales. Mas são dias de muitas tribulações, são dias de tormenta. Agora mesmo, se eu não me engano, ontem, nos Estados Unidos houve uma chacina, 12 pessoas, e aí você vai ver no Oriente Próximo, no Oriente Médio, gente se explodindo, se matando. É dias terríveis. Você chega na Síria, o que você vai ver na Síria? Você chega em Damasco, o que você vai ver em Damasco? Ruína. Dias difíceis, irmãos. Dias de trevas, dias de tribulações, de lágrimas, de ranger de dentes. Mas é dias também de serem levantados. Glória a Deus. Os profetas e as profetisas do Senhor, os homens e as mulheres que vão levantar as suas vozes e vão anunciar que no vale aonde nada poderia ter, nem esperança alguma. Porque pergunto uma coisa: qual é a esperança que se tem em olhar para ossos? Oh, Pai. Com a esperança que quando olhamos para ossos, não é apenas um morto, não é apenas alguém que acabou de morrer. Nós estamos falando de alguém que já se decompôs, pedaços. Mas para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm a palavra do Senhor em seus lábios, tudo é possível para aqueles que creem. Foi aí que o Senhor deixou a igreja, para não apenas ficar olhando, não apenas ficar lamentando, não apenas ficar chorando, mas para ter resposta, para ter voz profética, para ter a direção, para levantar homens e mulheres comprometidos com o Rei do Reino. Não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Não trabalhar com a sua força, mas trabalhar pelo poder do Espírito do Senhor em sua vida, em sua casa, em sua família, na escola, na faculdade, no seu trabalho, nos seus negócios. Amar e cuidar da vida, ter compaixão, ver a situação difícil, mas ter compaixão. Nós vamos ver em vários momentos Jesus tendo compaixão dos perdidos. E a área de atuação da igreja no Vale, ela não se limita apenas em lugares perto de nós, mas o Senhor também está preparando, como aqui mesmo está fazendo, está indo em outras localidades, em outras nações, em outros países, para poder levar esperança, fé, amor, esperança. Nós não somos do Vale. Você pode declarar comigo: nós não somos do Vale. Nós podemos até, nós podemos até estar no Vale. Diga, nós podemos estar no Vale, mas nós não somos do Vale. Nós estamos nessa terra. Diga, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. E nós estamos vivendo em tempos onde muitos estão apostatando da fé, e isso é bíblico. Mas você vai querer fazer parte dessa estatística? Você quer entrar na estatística dos desistentes?
Você quer entrar na estatística dos que deixaram o maná, deixaram o melhor de Deus, deixaram, escarneceram das maravilhas que o Senhor fez? Não. Nós vamos multiplicar isso. Alguém pode dizer amém em nome de Jesus? Salmo 121, é claro, diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá? De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, vem lá dos céus. O Senhor que fez os céus e a terra. É no vale que está o povo sem Deus, é no vale que existe toda a desordem de vício. Quantas pessoas amarradas nos vícios de droga, da bebedeira, nas situações de vícios, inclusive da tecnologia. Parece assim que tecnologia, tem gente viciado em redes sociais, gente que é aprisionado por Netflix, pessoas, você sabe o que é Netflix aqui, né? Sabe? Eu estou falando de você, claro que eu sei que você sabe. Pessoas aprisionadas no Netflix. Mais uma série, só mais uma. Eu não estou falando nem de coisa absurda, né? Aquela cena que eu quero mais. E quando vai ver, a vida passou. Eu me formei como analista de sistema em 1994, no interior de São Paulo. Nós nascemos, tanto eu como o Júlio, nós nascemos em Porto Velho, Rondônia, no norte do Brasil. Nós fomos estudar lá em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Bauru. Eu fui primeiro, nós começamos o nosso relacionamento no começo do ano, e aí logo, meses depois, eu fui morar lá e já fiquei longe da minha princesa. Jesus, o que faz, e agora? Deus, ora para cá, ora para lá de madrugada, e o Senhor, com a sua misericórdia, tá bom, vou levar ela para perto de você. E o Senhor trouxe ela também para lá, e nós estudamos juntos, nos formamos na mesma universidade, ela como analista como fonoaudióloga, como analista de sistema, e ali Deus nos deu o grande privilégio de podermos estar sendo ali colocado em honra naquela localidade. Mas o que eu quero dizer é que, como analista de sistema, eu trabalhava naqueles primeiros computadores que já estavam saindo daqui. Muitos daqui não sabem, computadores que eram maiores do que essa sala, colocava cartão, aquela coisa, era um negócio assim, você não entende muito bem. Só vai olhar, vai lá no Google que você vai ver esse negócio. Mas ali tinha alguns computadores que estavam entrando num processo chamado PC, era um personal computer, uma coisa assim inovadora. Você colocava um negócio chamado disquete, de 3 1/4, colocava um disquete lá, aquele negócio ficava, girava, aí ficavam uns pontinhos ali, aí você ficava esperando. Eu acho que tinha talvez algum super ultra, talvez um K, o mais poderoso que tinha, mais glorioso que tinha, um K de potência, né? Hoje nós estamos falando em terabyte, né? Em megabyte, gigabyte. Lá era um Kzinho, né? Um negocinho de nada, e você ficava esperando. Aí eu vi uma propaganda que dizia, que aparecia assim: a pessoa estava esperando o sistema operacional iniciar, a pessoa ficava lá e aparecia com teia de aranha e uma caveira, porque demorava demais o sistema chegar. O que eu estou dizendo aqui? Pode parecer que o tempo está passando, mas nós não vamos viver sem ver o agir de Deus nas nossas vidas. Há um tempo de aceleração que está acontecendo. Hoje as crianças nascem já com os olhos abertos, há muito tempo já, claro, não, mas no passado a criança nascia com o olho fechado, acredite, era assim. O bebê nascia com o olhinho fechado. Depois que abriu, assim, pastor Isaías, o senhor lembra disso? Já ouviu? O senhor nunca viu isso aí, não? Eu não estou chamando ele de Noé, só porque. Mas o que acontece é que as coisas já são assim, tão na modernidade, que quando você vai falar com a criança, em vez de falar mamãe, papá, o dadá, ela vai dizer Wi-Fi. Já um tic-tic assim já. Tem gente viciado nas redes sociais, pessoas aprisionadas com a tecnologia, com o mundo virtual. Tem 5.000 seguidores no Facebook, mas nunca deu abraço de nenhum deles, nunca recebeu um abraço de nenhum deles. Levantei de manhã, tá aqui na faz daqueles biquinhos, né?
estou aqui, estou a tomar o meu pequeno café, pequeno almoço, né? Uma presente chamada de café da manhã, né? Que é pequeno almoço, meu café no pequeno almoço, estou aqui, não sei, está aqui. Quem está interessado nisso? Quem está interessado nisso? Tem gente que quer se vingar no outro no Facebook, no Instagram, e fica lá derramando os seus venenos, né? E ninguém está com a pessoa, ninguém está tentando ofender, nunca viu, nem vai ver. O que eu estou dizendo, queridos? É que nós estamos muitas vezes nos envolvendo com um vale, mas nós não precisamos viver envolvido com o vale, nós precisamos profetizar sobre o vale. É um tempo de novo nascimento, é um tempo de avançar, é um tempo de crescimento, é um tempo de ser desprendido, de desatar, de ser rompidas as correntes, as cadeias. Quem está no vale não tem quem está apenas vivendo no vale, a crise, nas dificuldades, não consegue ver solução, tem a visão embaçada. Nós temos uma igreja, uma igreja de extensão nossa em Teresópolis, uma cidade alta, nas montanhas lá do Rio de Janeiro. E eu estive lá no mês passado, foi no começo do mês, nem me lembro agora. E aí chega um determinado momento, e não é tempo de inverno, não, qualquer momento do dia, chega lá uma nuvem, ou toma toda a cidade, e ali simplesmente fica tudo branco. Você não consegue enxergar 5 metros para frente, você não consegue enxergar nada, tudo branco. As nuvens chegam lá, e o pessoal diz: está russo, você carioca, está russo. Ah, tem? Assim como, pastor, você sabe o que é russo, né? Está russo, está aquela neblina toda. Quem vive no vale, vive nessa neblina, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está por vir, não tem expectativa, está apenas, meu Deus, a lamentar, está apenas a reclamar, está apenas a viver nas circunstâncias, e aí por isso entra em crise, entra em depressão. Mas quem sabe o seu lugar, quem sabe a sua identidade, quem sabe o seu destino, quem sabe o seu propósito de vida, pode estar no vale, mas sabe que depois das nuvens, depois das montanhas, depois das barreiras, existe um novo, existe um porvir, existem melhores dias, existem porções melhores, além da montanha. Porque alguns estão na montanha da incredulidade, alguns estão na montanha da frustração, alguns estão na montanha do desânimo, da frustração, das mentiras, da desordem. Quem está em Deus supera essas montanhas. Alguém pode dizer amém? Amém. Supera as montanhas da incredulidade, supera as montanhas das mentiras, dos temores de homem. E nós estamos aqui para romper, para superar e para profetizar o ver melhor de Deus. Em nome de Jesus, eu não estou aqui falando por mim mesmo. O Espírito do Senhor me deu a direção para compartilhar essa palavra para essa casa, para essa família. A igreja foi deixada no meio do vale de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Sabe o que significa? Que quando você anda, tem vida. Quando você anda e se movimenta, há resultado. Quando você anda, você está demonstrando oportunidade. A igreja foi deixada para se movimentar e dizer: é chegado o reino de Deus no comércio, é chegado o reino de Deus no governo, é chegado o reino de Deus na política, é chegado o reino de Deus nas Nações Unidas, é chegado o reino de Deus nas nações da terra. A igreja foi instituída para viver sendo articuladora do reino de Deus, não para se envolver na politicagem. Infelizmente, queridos, nós sabemos que muitos têm se corrompido, e não é de hoje, não é de hoje, não é de hoje. Há muito tempo a igreja, muitas vezes, tem cedido para o governo e tem sido saco de pancada do inimigo. O governo vem e dá isso, e constrói catedral, e constrói monumentos, e constrói castelos, e constrói tudo. Nós não precisamos disso para ser igreja. Nós precisamos apenas da vida de Deus, do zoe de Deus em meio de nós, e tudo o que precisarmos o Senhor proverá. E é por meio do sobrenatural. Nós tivemos na região, na cidade de Gari, acho que é isso, na Bélgica, Gange, e tem um castelo, acho que de 1500 anos de existência. A gente olha aquilo lá, que legal, que interessante. E aqui em toda a Europa você vai perceber vários castelos e tal. Esses mausoléus, esses negócios grandiosos, ficaram apenas para algumas que ficaram em pé, ficaram apenas para a história,
ficar apenas para museu, ficar apenas para visitação, ficar apenas para encher o bolso de pessoas que estão, por exemplo, lá no museu de Louvre, está lá, a Mona Lisa está lá. É um negócio, né? Queridos, um quadro de milhões e milhões e milhões de euros. O que isso traz de transformação para as nações? O que isso traz de restauração para a minha vida, para a minha família? O que isso traz de renovação nas desordens que estão acontecendo no meio dos lares? Nada. E o que vale isso? Nada. Posso até ser preso por eu estar falando essas coisas, mas se for preso por isso, eu continuo falando. Porque muitos estão valorizando coisas que não têm vida nenhuma, que não têm valor nenhum, que não têm resultado nenhum, que não traz transformação nenhuma, que não restaura vida nenhuma, que não liberta vida nenhuma. Ontem mesmo eu falei de uma certa forma bem alegre, continuo falando alegre porque eu sou alegre, estou aqui feliz, muito feliz, glória a Deus por isso, e vou viver assim o resto da minha vida. Não porque não tem problema, mas é porque eu tenho um Deus que soluciona todos os problemas, que assume os problemas. Se é para Jesus, não tem problema. Isso é verdade, porque nós estamos de cabeça dentro dos problemas, nós estamos com a cabeça no céu, nossa cabeça é no céu, não é na terra. Está lá, Jesus, Yeshua, Ele é a nossa cabeça, mas Ele se move por meio do seu corpo e nós estamos aqui. Amém, querida? Vida. Muitos estão lá, Benfica, e qual outro do Porto, Benfica, Porto, Benfica, por que Benfica, Porto? Nem fica firme, nem fica. Nem fica firme, nem fica torto. Mais uma vez, eu gosto de futebol, mas alguns estão, sabe o que significa isso? As pessoas têm tão pouca esperança que uma bola dentro da trave traz alegria suprema para a vida das pessoas. Paulo já pensou nisso? A falta de esperança é tamanha de um time, 2 times de futebol jogando. É alegria. Hoje mesmo, o Liverpool, soube hoje que o Liverpool foi pela 6ª vez campeão. Liverpool, Alemanha, acho que é isso, né? É Inglaterra. O Liverpool só tomou de futebol. Mas assim, tá lá. Ainda bem que tem gente inteligente no meio de gente. Então, tá lá, e copo de cerveja, bebida pra cá, e alegria, e um se abraça, e tá, e tudo mais, e tá. Depois acabou. E exato, quando não sai morte, quando não sai destruição. Esporte Benfica. Não sei se Benfica, fica mal, fica, né? Mas assim, em nome de Jesus, queridos. Veja, eu estou trazendo aqui uma palavra de alinhamento. Nós estamos no vale, mas nós não somos do vale. Nós fomos deixados no vale, mas nós vamos trazer transformação no vale. O primeiro vale que tem que ser transformado é o vale da minha vida, é o vale da minha família, é o vale da minha cidade, é o vale da minha nação, é o vale do meu continente. Vai dizendo amém em nome de Jesus, me ajuda. Você vai dizendo amém, você me ajuda a pregar. Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o que estava perdido. Perdido o relacionamento com Deus, perdido a comunhão com o Pai, perdido o amor genuíno, perdido se importar de verdade, perdido o verdadeiro discipulado, perdido a verdadeira paternidade, perdido. Você chega em algum desses países, a cocaína, a maconha, a droga é usado livremente sem problema nenhum. Você chega em alguns lugares, lá na Holanda, por exemplo, está lá as mulheres peladas, lá disponível, né? Não só lá, mas em outros lugares também. Você chega lá, anda para alguns lugares, anda por Paris, por exemplo, e você vai perceber, não sabe se é homem, se é mulher, fala grosso, tem gogó, não tem, tá, e aí? E a gente não pode falar nada, porque o governo protege. O Brasil acabou de estabelecer uma lei que se alguém chegar e falar para uma outra pessoa, dizer assim, você é homossexual, está preso. Acabou de fazer isso agora, que é a homofobia. Agora, verdade é verdade, mentira é mentira, engano é engano. O homem criou macho e fêmea, ele não criou uma coisa que se transforma em hermafrodita, não é isso. E a família só pode ser constituída quando tem um homem, uma mulher e seus filhos.
podem dizer o que quiser, podem estabelecer a lei que quiser estabelecer, mas essas leis, elas não devem ser cumpridas porque elas contrapõem a lei do Senhor, elas são contrárias à lei de Deus. Ah, pastor, mas e aí como eu vou ficar? Então você fica no vale, porque eu não quero ficar no vale. Está aqui comigo? Estão aqui comigo? Então nós vamos ter sim perseguição, nós vamos ser perseguidos, vamos ser escarnecidos. Muitos de nós vão chegar lá e vem aqui, o que você está fazendo aqui? Uma célula, por exemplo, que estava sendo realizada em um apartamento, e aí chega e acontece, você lá, o sim, pode parar com isso, isso aqui é proibido, pelo estatuto é proibido, tem evangelho de outros. Não é assim ou não? Mas aí coloca lá o não sei como que é as danças daqui, e coloca a festa, a bebedança, não, tudo bem, acha só um pouquinho mais barulho, porque eu também gosto de dançar junto nessa música, tá lá. O síndico vai até ser convidado para a festa também. Mas nós temos uma arma poderosa, que não está nas leis dos homens, mas que está estabelecido no trono da graça do Senhor, é a voz profética do Senhor. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Seja discípulo, como a pastora colocou ontem pela tarde, ontem à noite. Seja discípulo, mas também faça discípulo. O trabalho específico de Jesus nessa terra foi estabelecer discípulo. Ele pegou 12 homens, e esses 12 homens fizeram a revolução na face da terra. E hoje eu e você somos resposta dessa ordenança do Senhor. Só que nós não vamos nos contentar em ser apenas os abençoadores. Você é abençoado para ser também um abençoador. Pode dizer amém, em nome de Jesus? O trabalho específico de Jesus, quando ele estava no vale, quando ele estava aqui nessa terra, quando ele estava aqui no meio de nós fisicamente, ele foi buscar. Quando fala aqui no texto, buscar significa não podemos ficar parados. Tem que ir aos perdidos. Dê a paz do Senhor para o porteiro. Declare: Jesus te ama, para os garçons. Vá nas escolas, nas faculdades, para os professores que são incrédulos. Deus te abençoe. Eu te amo em nome de Jesus. Amém. Se a paz não voltar, se a paz não ficar nele, volta para você. Você tem paz em abundância. Mas por que ter medo? Por que ficar olhando só o osso? Olhe o exército levantado, olhe o exército constituído. Profetize para que isso seja desfeito. Tem marido que é difícil, profetiza. Ele já é uma bênção. Filho que é desviado, que é totalmente desorientado, eu declaro que ali é um discípulo fiel de Jesus Cristo. Uma família que está destruída, eu declaro essa casa a casa de oração para todas as nações. É dessa forma. Mas tem que ir, tem que ir, tem que ir. Salvar, ele veio buscar e salvar, significa a necessidade de senso de propósito. Se eu não entendo que o mundo está perdido, se eu não entendo que as pessoas precisam de misericórdia, então eu vou ficar sentado lá. No hino nacional brasileiro diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Não. É trabalhando, se gastando por amor ao Senhor, amando pessoas, amando de fato a Deus, amando pessoas, servindo a Deus, servindo pessoas, contribuindo. Como que eu contribuo para Deus? Eu vou pegar e vou jogar lá para o céu. Eu contribuo servindo pessoas, propósitos, investido em missões, investido em missionários, investido em obra de caridade, investido em assistência social, investido em lugares de refúgio. Treinar é importante. Ele veio também treinar pessoas. Você está percebendo que nós estamos falando do trilho? Treinar faz parte de capacitar guerreiros, como foi dito. Os guerreiros não são feitos em momentos de descanso. Os guerreiros só podem ser aprovados e gerados no meio de guerra, de batalha. Irmão, se tem situação de doença, se tem situação financeira, se tem situação complicada na família, esse é o momento do Senhor treinar os guerreiros. Se é situação para milagre, então está aí a oportunidade de você progredir, avançar, desenvolver a sua musculatura espiritual para ser um homem. No Brasil a gente chama de pessoa bombado, para ser um musculoso espiritual. Mostre que é a sua musculatura espiritual. Pergunta para a pessoa do seu lado: mostra a sua musculatura espiritual. Alguns talvez mostram o músculo para baixo. Assim, forte. Treinar significa fazer um ciclo teológico,
participar das conferências, estar aqui como alguns certamente não puderam estar, mas olha, há tempo para todas as coisas. Por que eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia? Para quê? Depois tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. É legítimo ter carro bom, é legítimo ter casa boa, é legítimo ter um salário bom, mas a questão é, isso é o mais importante. Isso é o que mais importa para nós. Nós estamos hoje aqui para essa nação, nós somos a minoria, mas para a nação nós somos a minoria, mas para Deus nós somos a maioria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para a nação, para esse continente ou para as nações, nós somos a minoria, mas para Deus nós somos a maioria. Sabe por quê? Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos a maioria. Você pode dizer, nós somos a maioria. Fala novamente, nós somos a maioria. Vou te dizer por quê. Porque um rei vai ter um reinado com o seu exército. Os reis da terra terão seus reinados com os seus exércitos. Mas um com Deus é a maioria, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, um com Deus é a maioria. Você não fica feliz por isso, não? Aleluia, eu fico com vontade de sair correndo. Um com Deus é a maioria. Basta eu estar no propósito do Senhor, basta eu aprender da palavra, basta eu ler a Escritura, basta eu profetizar a Escritura. Você não precisa sentir coisas para orar, para você ordenar pessoas para serem curadas. Basta dizer, seja curado em nome de Jesus. É só isso, está escrito. Impõe as mãos enfermos e serão curados. Liberte pessoas por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E não basta apenas ser treinado, depois de ser equipado, de estar bem fortalecido espiritualmente. Faz o que está acontecendo hoje aqui. Agora vai para Lisboa, agora depois vai para Porto, depois sobe mais, vai para a Europa, vai para a parte norte da Europa, vai para cá do lado, aqui para a Espanha, depois sobe para a França, depois vai para Luxemburgo, onde que é Luxemburgo? Vai para Luxemburgo, vai subindo mais, né? Vai para a Bélgica, vai para Amsterdã, vai subindo mais, vai para a Rússia. De lá de Porto Velho nós investimos na Rússia, queridos. Todo mês, para a honra e glória do Senhor, nós investimos, temos missionários, ajudamos missionários na Rússia. Todo mês nós investimos em Jerusalém, em Israel. Investimos por quê? Porque tem um senso de propósito. Para que nós temos recursos? Para que Deus quer fazer você prosperar? É para investir na expansão do reino de Deus. Quando você apresenta, Senhor, o meu negócio é teu, Senhor, as minhas empresas são tuas, Senhor, as minhas finanças são todas tuas, Senhor, os meus filhos são todos teus. Uma das vezes que estive aqui em Portugal, o Senhor me falou que os meus filhos eles seriam enviados para as nações, e nós estamos criando eles e ensinando eles que eles vão às nações. Eles não acreditam, mas nós acreditamos. Nós ordenamos pela palavra do Senhor. Está escrito. Eu anotei, foi aqui em Portugal que você me deu essa palavra. E está lá escrito na Bíblia: meus filhos serão enviados para as nações. Então, meninas, vocês viram eles? São bonitos ou não? Sim ou não? Algumas não viram, né? Depois eu mostro de novo, mas tem que fazer um contrato muito especial comigo. Mas vamos avançar então, nosso tempo está curto. Todos precisamos fazer networking. O que é importante do networking? Quando você se contacta com pessoas, você está tendo oportunidade de fazer discípulos. Quando você intencionalmente vai lá na padaria, você vai no mercado, quando você vai no negócio, vai no shopping, quando você vai em alguns lugares. Ontem eu vi a pastora, nós estávamos passando de algum lugar, foi ontem, eu não lembro mais, mas nós estávamos tendo uma festa, a pastora assim falou: olha lá, uma festa, está cheio de gente para nós evangelizar. Vamos lá, Eduardo, vamos lá, para lá para a gente. Isso é senso de propósito. Isso é entender que eu estou sendo capacitado para ir, mas não para ficar. A igreja foi colocada no vale, mas para não ficar no vale, para sair do vale, para levar um grande exército. E esse ministério, essa casa local, está sendo preparado para ir para as nações, para ir para os continentes. Todos que se movimentam geram
realizam. Não existe, queridos, não existe vida na paralisação. Tem gente que gosta de tudo muito quietinho. Aliás, eu não sei se você percebe, eu sou um pouco exagerado no pregar, né? Fala, parece até que sou meio português, italiano, né? Essas coisas assim. Mas sabe o que acontece? Eu nunca vi um velório cheio de barulho. E quem quer silêncio, tem um condomínio que eu acredito que exista por aqui também, todo lugar tem, um condomínio que ninguém reclama, que ninguém fala nada, que é um silêncio. Sabe que condomínio que eu estou falando? Sabe qual é? Cemitério. Eu acho que você não quer ir para esse condomínio. Então, olha só, se você realmente entende e foi colocado no vale, mas para não ficar no vale, você tem que fazer barulho da glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, é glorioso, Ele é digno. Nós celebramos, batemos palmas, salmodiamos, gritamos, cantamos, celebramos com alegria e com júbilo ao Senhor. É assim mesmo. Eu falei, pastor Isaías, essa igreja que você está vindo aqui é uma igreja viva, é uma igreja onde tem movimento, tem vida. Não sei se aqui vocês já ouviram falar de dengue, já ouviram falar de dengue por aqui? Né? Chikungunya, já ouviram falar? Né? Como é que é? Eu não sei. Tem mosquito que ferra a pessoa, que fica. Né? Malária, então, já ouviram falar de malária? Já, né? Malária, todo mundo sabe. Pois é. Aonde tem água parada, o mosquito chega lá, coloca os seus óvulos, se multiplica e traz malária. Lá nós dizemos aonde água parada traz dengue. Então eu vou dizer aqui, água parada traz malária. Onde tem paralisação não tem vida. Então jovens se movimentem, adolescentes se movimentem. Uma criança chegou para mim agora, acho que seu filho chegou para mim, pastor, eu gostei daquela piada que você falou. Gostei daquela, para a bola, gostei, para a bola, para os discípulos, pastor, acho que é isso que tem que ser. Ele falou isso, ele aumentou, melhorou o que eu falei, para a bola, para os discípulos. Criança, você vai ver criança profetizando, você vai ver criança curando, você vai ver adolescente cheio do Espírito Santo, curando, restaurando vida. Você vai ver jovem nas faculdades. Nós temos um movimento lá chamado Metanoia, um ministério de jovens que vão nas faculdades, nas universidades e vão e começam a cantar e dançar e tocar e pregar, e pessoas estão sendo salvas, pessoas estão recebendo Jesus nas universidades, porque eles têm senso de propósito. Não devo ficar só louvando a Deus, glória a Deus, aleluia, enche a minha vida, enche o meu ser. Encher para quê? Para ficar gordo espiritual? Não, tem que ir para fora, tem que levar para fora. Diz amém, me ajude aí. Estou finalizando, creio, em nome de Jesus. Os apóstolos, eles praticavam já há muito tempo algo chamado de GE, que é o grupo de discipulado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos ensina alguns valores aqui. Queria que você pudesse, não sei se vai dar para projetar, Atos dos Apóstolos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos 1. O grupo de evangelismo, isso, perdão. Obrigado, por isso que a gente precisa de ajuda tudo. Então diz assim: depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. No verso 2, capítulo 18 de Atos, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Porto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Pois Paulo foi vê-lo, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Diga glória a Deus. Diga amém. Estou falando de uma realidade bem clara de nós. Estou falando de Roma, não estou falando aqui da Itália, não estou falando de países aqui perto, estou falando de Porto. Você tem, Deus está te colocando a tua profissão com um propósito. Você não vai ser aquele profissional, você vai ser um discípulo disfarçado de profissional. Alguém pode dizer amém, hein? Amém. Seja o melhor aquilo que você se propor a fazer, mas faça entendendo que tudo tem que ser para a glória de Deus, para ganhar vidas, para discipular pessoas, para gerar discípulos.
Então aqui no verso 2 lá, ele encontrou alguém, quem se movimenta, quem vai. Por quê? Para qual propósito? Para liberar a palavra da verdade. Paulo se aproximou dele, foi intencionalmente, se interessou. Sabe uma das coisas que nós temos aprendido, pastor, para ganhar vida? Nós, para criarmos o interesse por aquilo que as pessoas gostam. Aqui joga tênis, o pessoal joga tênis. Eu gosto de tênis, aliás, eu sou um dos melhores tenistas da minha casa, né? Da minha casa. Fui até no Roland Garros agora, assisti, coisa legal, muito giro, né? Agora estou aprendendo português. Foi giro demais. E aí, olha só, o que acontece? Quando nós queremos ser bom em alguma área, nós temos que ser treinados. Nós temos que treinar. Para ser bom, tem que treinar. Cristiano Ronaldo foi bom só porque ele nasceu com uma mente legal? Treinar a palavra, não deixar de treinar. Você acha que ele parou de treinar? Ele vai ficar velho, depois vai ficar só nas histórias, né, daqui de Portugal. Mas até onde você tenha força, faça o seu melhor para o Senhor, dê o seu melhor para o Senhor. Enquanto tiver força, fôlego de vida em você, dê o seu melhor para o Senhor. Tem gente que chega na igreja e lá, cara feia. Eu digo que essas pessoas são crente boi. Crente boi, tudo bem? Meu novo, porque às vezes eu tenho medo de falar uma coisa errada aqui. Crente vaca, tudo bem? Vaca não vai entender melhor. Você que está gravando esse negócio aí, mas o que é isso? Chega na vaca melhor? Oi, melhor. Eu não sei, perdão. Crente boi, o que é crente boi? Você vai dizer, tem que limpar o salão. Tem que discipular. Tem que ler a Bíblia. Assim. Está cheio de igreja crente boi. Crente morcego. O que é crente morcego? Aquele que vai lá na jugular e tira o sangue, suga tudo do pastor, suga tudo da liderança, suga tudo dos diáconos. Os diáconos até ficam desfalecidos porque tem que fazer tudo para essas pessoas. Sanguessuga, né? Mas nós não somos, queridos, nós temos que ter interesse pelas coisas das pessoas, fazer com alegria, chegar na casa do Senhor com alegria. Estou aqui na reunião dos santos, se eu não estou aqui, estou na célula, vou para celebrar nas casas, porque cada célula é uma igreja dentro de uma casa, de um apartamento. Cada célula é um lugar de renovo, de sobrenatural, de cura, de libertação, de salvação. Essa estrutura que nós temos, que vem lá de Roma, de templo, sabe? Ainda que existam sinagogas, mas nós temos que entender que a igreja se movimenta não é no templo, a igreja se movimenta no mundo. A igreja de verdade é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vem no domingo celebrar. Amém, queridos? Você talvez esteja descarregando um turbilhão de coisas para a vida de vocês, mas eu quero dizer que o Espírito do Senhor é sobre essa casa. O Espírito do Senhor é sobre esse ministério. Eu vim com obediência do Senhor. Eu e minha esposa, os nossos discípulos viemos aqui para servir, para dizer, para despertar, para poder estar trazendo, incentivando a vida de vocês, encorajando a vocês a avançar e progredir, e dizer que é tempo de profetizar sobre o vale, é tempo de liberar palavras proféticas e dizer para os ossos secos: tenham carnes, tenham nervos, se levante e veja assim, dessa forma, e o grande exército será levantado. Aleluia. Deus é poderoso. Todos os sábados Jesus ia lá e profetizava e falava. Então, olha só o desafio. Paulo, ele passou a morar intencionalmente. Foi para morar em tal lugar. Em nome de Jesus, pastores do Marco, pastores Cida, vocês vão enviar pessoas para ir morar em outras nações, em outros lugares, para poder estar estabelecendo o reino de Deus. Não é a igreja metodista livre, é estabelecer o reino de Deus. Não é nós fazemos parte da igreja, as nações, batistas as nações, não. É para ministrar o reino de Deus, para liberar. O pastor Isaías está aqui nessa nação já há algum tempo, e ele também provou de muitos dissabores. O pouco que nós já conversamos, ele passou por muitos momentos de vales, muitos momentos de secura, mas o Senhor é contigo.
Você é contigo, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Você é um homem que foi gerado no meio do vale para poder ir aos quatro cantos da terra. Todas as vezes quando você serve essas pessoas que vão e vêm, essas pessoas que vêm até se divertir e conhecer a Europa, você está sendo o embaixador, você está sendo um missionário, você está sendo o instrumento das mãos do Senhor. Não se engane, tudo que você tem feito, o Senhor tem visto. Eu não conheço toda a história da sua vida, pastor. Eu lhe vi lá conosco quando você esteve lá em Porto Velho. Mas eu sei que você é um homem que não foi abandonado por Deus. Você pode até ter sido abandonado por homens, mas o Senhor nunca te abandonou e nunca te deixará. Nunca te deixará. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver? Está dizendo, igreja, família, Metodista Livre. É possível Portugal ser restaurado. É possível essa nação rever, novamente ressuscitar. É possível as origens do Senhor. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a cultura do vinho, que a cultura do azeite não é genuinamente português, é genuinamente celestial. Os judeus vieram aqui, implantaram essa cultura, e Portugal se beneficiou, porque os melhores vinhos, os melhores azeites saem daqui, porque Israel veio aqui e implantou o reino de Deus aqui, e essa nação tem sido abençoada, porque o povo de Deus saiu da sua nação para abençoar a outra nação. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu Deus! E onde está a gratidão? A gratidão está, eu quero fazer, eu quero operar, eu quero também continuar nesse propósito. O grande problema da secura na vida das pessoas é a ingratidão, queridos. Eu vim aqui, nós viemos aqui mais uma vez, pela terceira vez viemos a Portugal, para agradecer a Deus pelos portugueses que foram até o Brasil. Desordem aconteceram, situações de ganância aconteceram, mas foi direção de Deus de levar esse povo. E lá são 207 milhões de pessoas, enquanto aqui são aproximadamente 10 milhões. Se multiplicou tanto. E nós não estamos aqui para dizer que somos melhores. Nós estamos dizendo porque quando alguém deixa o seu lugar para investir na vida do outro, aquele lugar vai prosperar muito mais. E a honra chega ao Senhor. Não se preocupe, porque você pode até não estar sendo reconhecido pelos homens, mas tudo que você faz chega até o trono da graça do Senhor. O trono da graça do Senhor. Então é possível sim sair daqui e abençoar outras pessoas, levar vidas àqueles que estão mortos. Você pode colocar-se de pé, por favor? A resposta da igreja, quando aqui o Senhor pergunta, é possível, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta da igreja é, ó soberano, tu sabes. A resposta nos indica algumas coisas, sabe? Muitas vezes, quando diz assim, ó, tu sabes, Senhor, ó, tu sabes como está a igreja, ó, tu sabes como está esse ministério, ó, tu sabes como está a unidade. Talvez, pessoas aqui, vocês que são pastores aqui, vocês podem perceber talvez uma falta de unidade. Isso não é aqui, em qualquer lugar do mundo, porque os homens buscam seus próprios interesses. Mas todas as vezes que nós buscamos o interesse do Senhor, nós nos unimos. Todas as vezes que nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós vamos nos aproximar uns dos outros. E não vai haver divisão, não haverá concorrência, não haverá disputa. Haverá unidade, haverá soma e multiplicação do propósito. Porque quando essa resposta diz, ó Senhor, tu sabe, é a falta de revelação. Alguns estão frios espiritual, porque não leem mais a palavra, ou porque não tem a prática da leitura da palavra, não jejuam. Eu não quero fazer nenhuma colocação de exposição, mas qual foi a última vez que você jejuou 3 dias na água? 1 dia na água? Ah, pastor, mas precisa disso? Eu quero te perguntar, você nunca fez isso? Essa é a pergunta. Só que comigo? 21 dias, só no líquido. É possível, pastor? A pergunta é, por que você ainda não fez? Isso mesmo. Mas para quê? Para emagrecer? Não é para emagrecer não. É para mortificar essa carne que cada vez mais está apodrecendo. Esse corpo vai voltar para o pó, da onde o pó veio.
mas nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Esse sim que nós devemos estar trabalhando para que ele possa ser estabelecido. E significa que eu preciso ter intensidade naquilo que eu faço. Vou ser o melhor líder de célula, vou ser o melhor diário, vou ser o melhor líder de jovem, vou me dedicar. Se eu não tenho cargo nenhum, não preciso de cargo para ser discípulo de Jesus, eu só preciso representar Jesus. Sabe, algumas vezes pessoas me perguntam assim: o senhor é apóstolo? O senhor posso te chamar de quê? Tem uma irmã que estava até perguntando: como é que eu me chamo? De pastor, meu amigo, do que? Porque ela foi uma das nossas professoras no treinamento. Como é que eu chamo, né? A pergunta é: se ainda não reconheceram Jesus na sua vida, então não adianta te chamar de qualquer coisa. Essa colocação que eu fiz é muito forte, talvez você não entendeu. Mas se ainda não me chamaram, não me confundiram com Jesus, ou se ainda não te confundiram com Jesus, está faltando alguma coisa na sua vida. Se ainda não viu, me chama de qualquer coisa, mas me relacione com Jesus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, falta de gente que é estúpida, pessoas que são arrogantes, pessoas que falta de paciência. Em um segundo de o semáforo abriu, buzina e xinga. Você quer ver crente genuíno? É no futebol, é no trânsito. Você vai ver um genuíno cristão quando está buzinão lá. Sabe, eu ensinei lá na igreja como é que você faz. Quando você vê alguém aquele buzinão e você faz uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. De que maneira? Você pega a sua buzina e faz assim, pam, pam. Como assim? O que é isso? Você diz assim: vai com Deus, pam, pam, pam. Dá tchau para você. Porque você vai revidar. O que vai adiantar buzinar? O que vai adiantar xingar? O que vai adiantar dizer? O que vai adiantar? Sai da frente, seu maluco! Vai adiantar. Abençoa, te abençoa em nome de Jesus. Vai na paz em nome de Jesus. Amém? Vai na bênção, bandamando. Vai na bênção em nome de Jesus. Não buzina não estou dizendo que não precisa buzinar não, mas é importante que nós entendemos. Gente que tem falta de honra, falta de postura, a falta de obediência. Muitos dizem: eu só confio em Deus. Não sei se você já ouviu falar isso, não. Só Deus fala comigo. Se Deus falou com a mula, não pode falar comigo? Só Deus fala. Só Deus que Deus usa pessoas. Deus usa a sua vida. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Acomodação absoluta. Sabe que, gente, eu estou muito cansado, trabalhei 12 horas, é difícil, eu só tenho domingo para acordar cedo. É verdade. Mas quer dizer que o que mais importa, porque olha só, escute uma coisa, eu estou finalizando. Tem dito assim: vai para a escola, menino, acorda cedo a criança para ir para a escola. Vai para a escola. Quero não, mãe. Vai para a escola. Quero não, pai. Vai para a escola. Vai aprender. Vai ser educado. Vai ter conhecimento. Vai ter ciência. Vai para a escola. Quando chega no domingo, tem a escola bíblica dominical. Aí ele vem, ou ela vem para a igreja. Cadê seu filho? Ficou dormindo. Está descansando. Está descansando. Eles pegaram muita coisa do mundo durante a semana inteira. Não precisa vir para a escola bíblica não. Fica descansando em casa. Quer dizer que o ensino do mundo é mais importante. Para vir para a igreja? Não, meu filho não quer vir não. Mas para ir para a escola? Vai. Sabe como que os judeus ensinam os seus filhos? Não é assim: vai para a escola, vai para a escola, vai para a escola. Eles dizem: vai para Deus, vai buscar Deus, vai adorar a Deus, vai clamar a Deus, vai se colocar em Deus, porque o Senhor abre as portas do emprego, as portas dos negócios, abre as portas das finanças. Vai buscar Deus. Nossos filhos a gente trazia, vinha tudo com os olhos cheios de remela, e vem todo mundo junto e coloca lá, e está lá o louvor, dorme no canto, mas está lá. Permanece lá. Já dentro da barriga, vai dançando no louvor, glória a Deus, e está lá mexendo a barriga. Quando chega, quando nasce, nem se importa, dorme tranquilo nos louvores, está naquele barulho. Vem, Senhor, enche esse lugar, e está lá dormindo tranquilinho. Estão aqui comigo, queridos? Amém, queridos? Então muitas das vezes nós queremos estar, estão me obrigando a vir.
Deixa o mundo, deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Nós temos vida em Deus para dar vida, querido. Temos que ensinar nossos filhos ao levantar, ao deitar, no caminho, o tempo todo. Então vem sim para a escola bíblica, vem sim para o ensino teológico, vem sim para a célula, vem sim para o discipulado, vem sim para o culto de celebração, vem sim. Não estou com vontade, não precisa estar com vontade, tem que obedecer, porque a obediência é obrigatória. E a falta de paixão, finalizando aqui, muitos estão indiferentes, não tem o coração apaixonado pelas vidas, olha para os necessitados e diz: o problema foi dele, não trabalhou, o problema foi dela, que não soube fazer boas escolhas. A compaixão é o combustível que Jesus movia sobre a terra. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas e não têm pastor. Essa pode ser a radiografia de muitos, até mesmo de nós, pastores ou líderes, irmãos, mas isso precisa mudar. No verso 4, disse-me ele: profetiza a esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é o trabalho da igreja. Falar, crer, acreditar, profetizar, declarar, libertar pela palavra do Senhor, crendo. Veja o que Deus vai fazer. Talvez seus olhos não estão vendo hoje, mas está escrito: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Eis que farei o Espírito entrar em vós e viverei. Os pastores, evangelistas, mestres de amanhã estão aqui nesse lugar, que eram talvez ossos secos, que viviam em depressões, que viviam amargurados, que estavam aprisionados, mas o Senhor diz hoje: aqui levantarei um grande exército de filhos e filhas do Senhor. O dízimo de alma dessa cidade, se já tem 10 milhões, eu posso crer que posso ter 10, 100 mil aqui. Amém. Diz amém, me ajuda a dizer amém. Vai em Lisboa agora, posso ter 10 mil, por que não? Amém. Pede minhas ações. E a igreja foi deixada para andar no meio das dificuldades, no meio das tribulações, e sobre aqueles que estão lá refugiados, falar do amor de Deus, dos que estão aprisionados, cativos de emoções, pessoas oprimidas, deprimidas, em estresse também, para libertar essas vidas, porque assim está escrito em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre vós, está sobre nós, Ele nos ungiu para dar vista ao cego, para libertar os que estão cativos, aprisionados, para pôr em liberdade esses presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é hoje, é agora. Aleluia. A igreja foi deixada para gerar uma multidão de salvos, de discípulos de Jesus. Por isso nós encontramos esse plano de ir fazer discípulo, de cuidar bem de cada um, de servir bem cada um. A igreja está no vale para declarar: é chegado o reino de Deus. A igreja primitiva tinha a simpatia do povo, e nós muitas vezes achamos que vamos querer fazer simplesmente tudo dentro das regrazinhas. Seja amoroso, seja agradável, seja ofertante, seja primiciante, que quer iniciar sua vida ao Senhor, ofertar sua vida ao Senhor, ser instrumento das mãos do Senhor. Quando você diz: eu te abençoo, seja bem-vindo. Quando você está no lugar e você é generoso, quando você olha o necessitado e ora pelo necessitado, quando você encontrar alguém enfermo, você orar para essa pessoa: deixa eu impor minhas mãos. A pessoa está tão cheia de situação que quando ela for curada, ela vai ganhar, vai levar a família dela, vai trazer toda a família dela junto também, porque ela só está esperando um profeta, uma profetisa, profetizar na vida dessa pessoa. Esta é a unção que está nesta igreja, de conquistar essa cidade, de conquistar esse país. Assim o Senhor nos dá essa liberdade, nos dá essa direção. Você pode dizer amém? E qual é essa estratégia? É a estratégia de poder profetizar. Já estamos passados em mais de 2000 anos. Hoje Deus está entregando discípulos para esta igreja, para esse ministério, no meio dos vales, no meio da depressão, no meio das situações, no meio do lixão. Nós ficamos falando ontem mesmo sobre uma igreja que tem mais de 10 mil membros, que foi gerado no meio do lixo, lá no Cairo, no lado do Cairo, no Egito, no lugar mais difícil de se evangelizar. Vou te dizer, não é difícil evangelizar
Portugal. Não é difícil libertar portugueses, não é difícil evangelizar a Europa, não é difícil fazer discípulo de Jesus nesse continente, não é difícil, é possível pelo Espírito do Senhor. O Senhor nos diz: profetiza, 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 transforme um vale em grande exército. Não veja multidão de ossos, não veja multidão de cadáveres, não veja multidão de problemas, não veja multidão de situações contrárias. Veja o exército de salvação, de amor do Senhor. E quando isso vai acontecer hoje, não precisa demorar, não precisa esperar 10 anos, não precisa esperar multidões de dias, de anos, é hoje. Eu recebi uma direção do Senhor de poder estar, e aqui concluindo, o Senhor me deu a direção de poder estar profetizando em 5 nações. Antes de vir para cá, nós estávamos numa conferência na nossa cidade, e o Espírito do Senhor me jogou no chão, e Ele me falou: vai em 5 nações e profetize sobre elas. Só que eu não entendi o que eu ia profetizar, o que eu ia falar, o que eu ia dizer. Eu só ouvi, eu comentei com a minha esposa, o Espírito do Senhor me disse para eu ir em 5 continentes, representando os 5 países, representando os 5 continentes, representando os 5 ministérios, e profetizar. Eu estava lá na França, nós inicialmente ficamos em Paris, e eu buscando em Deus: o Senhor quer que eu profetize? Eu não vou confrontar os principados e potestades, eu não sou louco de fazer isso sozinho, e não é para isso que nós fomos constituídos, para ficar. O que eu tenho que falar, Senhor? Cada localidade existe os seus principados e potestades, nós sabemos isso, eu tenho consciência disso. Me dá a direção, Senhor. Eu não quero falar de mim, porque se eu falar de mim, vai ser a minha palavra diante de todas essas situações de desordem que existem no mundo. E foi o que o Senhor me disse: pastor assim, pastor lá. Ezequiel 37, verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Vento dos 4 cantos, vem Espírito dos 4 cantos, vem sopra, vem sopra, vem sopra, vem sopra sobre esta nação que estava morta. Vem, Senhor, e sopra sobre as famílias que estavam mortas. Vem e sopra sobre as vidas que estavam mortas. Vem e sopra sobre os discípulos que estavam mortos. Vem e sopra sobre a esperança que estava morta. Vem e sopra. Ressuscita, 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 ressuscita. Ressuscita a esperança, ressuscita o amor, ressuscita a fé, ressuscita o domínio próprio, ressuscita a resiliência, ressuscita a esperança, ressuscita a persistência. Não sei se foi colocada aquela canção, você pode colocar aquela música. Nós queremos declarar essa canção aqui. Se você puder entender o que o Senhor está fazendo hoje, você é o profeta que Deus estabeleceu. E hoje, nessa tarde, início de tarde, o Senhor está chamando os profetas e as profetisas para profetizar. Pode aumentar mais um pouco. Pode aumentar.
Senhor está aqui. E se você hoje ouviu essa palavra e entende que o Senhor pode contar com você, que Ele pode usar você para ser um profeta, profetisa, para profetizar no vale de ossos secos e declarar vida, eu gostaria de chamar você aqui à frente para receber essa palavra e cumprir essa palavra e dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu sou desafiado. Pode aumentar. Você não precisa cantar, só olhe, ouça e ministre a sua vida. Você pode dizer: foi a esperança? Não tem mais nada que fazer, não tem mais nada que realizar. Nossa vergonha está exposta. Será que foi mesmo? Realmente foi embora, não tem mais nada? O Senhor está dizendo: Filho do homem, mude a história com a sua boca, profetizando e declarando. Isso mesmo. Volte alegria, volte alegria, volte alegria. Profetiza. Que estava estagnado, os sonhos de Deus sendo restaurados, o renovo de Deus, a alegria da fé, a alegria do Evangelho, a alegria de falar a primeira palavra de Deus. Oh, milagre sobrenatural, não andar na tristeza, não andar nas vergonhas. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, sopra Espírito do Senhor. Sopra, Espírito do Senhor, sopra, Espírito do Senhor. Continua, você não foi paralisado, você não foi paralisado. Deus está deixando mais. É um novo tempo, profetiza, profetiza. Vem a liberação do Espírito do Senhor. Profetiza, profetiza. Eu chamo os pastores para estar orando sobre a vida dos irmãos. Profetiza, profetiza. Casa restaurada, família restaurada. Profetiza, profetiza. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Ressuscita, 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 ressuscita. Ressuscita, 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 ressuscita. Vem vento, vento.